Começa agora Minuto da Extensão. Aqui você compreende o impacto do CAV na vida da comunidade. Olá, este é o Minuto da Extensão na UDESC FM Lages. Conheça os projetos de extensão do Centro de Ciências Agroveterinárias, o CAV, da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC. Eles impactam a sua vida e a da comunidade. Eu sou Carla Torres e toda quinta-feira te apresento um novo projeto de extensão do CAV. Nesta edição, eu convido você a conhecer o grupo escoteiro Eliodoro Muniz, com sede aqui no CAV. Eu recebo o professor e chefe escoteiro Cláudio Franco, o chefe escoteiro Bley Campos Júnior e o escoteiro do ramo pioneiro, aluno do curso de agronomia do CAV, Marcelo dos Santos Pires de Souza. Muito bem-vindos ao Minuto da Extensão. Muito obrigado, bom dia a todos. Espero que essa entrevista possa mostrar melhor o nosso grupo. Bom dia, Carla. Bom dia, ouvintes da UDESC FM Lages. Muito bom dia. Bom dia, Carla. Bom dia, chefe Cláudio, pioneiro Marcelo. Queria também desejar um bom dia a todos que estão na escuta. Olha só, este tema, o escotismo, os grupos de escoteiro, são ainda talvez um tema bem pouco conhecido para a maioria das pessoas. Nós, na produção desse programa, conversávamos, não é, professor Cláudio, sobre o quanto, desde a infância, muitos de nós gostaríamos de saber mais e até participar e nunca fomos apresentados, não é verdade? Bom, vamos lá. Desde quando o grupo escoteiro Eliodoro Muniz existe aqui no CAV? O grupo escoteiro Eliodoro Muniz, ele tem fundação no ano de 1989, exatamente no dia 17 de junho. A gente teve várias sedes nesse meio tempo e no ano de 2018, precisamente no mês de fevereiro, a gente veio fazer atividades aqui no CAV UDESC. O grupo escoteiro ele funciona todos os sábados desde 2018 aqui no CAV. E onde ele funciona especificamente aqui? A nossa sede fica atrás do prédio da mecânica, aqui na área central do campus, mas as atividades ocorrem em todo o campus, né, aproveitando toda a estrutura e recurso, o espaço da natureza aqui do campus, né, serve de base para as nossas atividades. E quem faz parte deste grupo hoje? Quantas pessoas? E quem pode fazer parte? A gente tem entre 80 e 90 integrantes no grupo escoteiro Eliodoro Muniz. Dentre esses, uns 30 adultos e o restante são jovens entre 6 anos de idade até 21 anos de idade. O escotismo é um movimento mundial, mas vamos situar o ouvinte que não faz ideia, nós falávamos aqui, não faz ideia do que seja, do que se trata o escotismo, qual a origem e quando ele chegou no Brasil. Bom, pessoal, o movimento escoteiro ele é um movimento centenário. Ele foi fundado na Inglaterra no ano de 1907. Ele tem o seu fundamento através de um livro escrito por Robert Stephenson Smith Baden-Powell. O nome desse livro é Aids to Scouting, traduzindo para o português, Ajuda para Exploradores. Aids significa ajuda e to Scouting era a forma que eles chamavam os militares na época. Esse livro não é um livro militar que ensina você a atirar com uma arma ou utilizar granadas ou essas coisas que militares fazem. Esse livro ele ensina como os militares utilizavam a seu favor os sinais de pistas, a mata, né, as coisas que tinham na natureza. E ele, percebendo que os jovens utilizando esse livro para fazer as suas atividades, ele acabou escrevendo um livro chamado Escotismo para Rapazes, que foi o marco simbólico do movimento escoteiro. No ano de 1907, ele resolve então fazer um acampamento com 20 jovens numa ilha chamada
Braulcy, no Canal da Mancha, e percebeu que todos os ensinamentos que ele colocou nesse livro, chamado Escotismo para Rapazes, deu certo. Então, a partir do ano de 1908, acabou começando o movimento escoteiro em todo o mundo. Após esse grande acampamento que aconteceu na ilha de Braulcy, no Canal da Mancha, Baden-Powell, mais conhecido como BP, ele resolve colocar em prática todas essas atividades com os jovens, onde foi dispensado da sua vida militar da corte inglesa para divulgar o movimento escoteiro no mundo. No ano de 1909, ele, junto com sua esposa Olave Baden-Powell, fundaram um movimento de bandeirantes, né, que é um movimento similar ao movimento de escoteiros para meninos, no caso, o movimento de bandeirantes para meninas, e começaram a difundir um movimento escoteiro no mundo inteiro. Após a criação do movimento escoteiro e a expansão mais local, o movimento veio ao Brasil em 1910, trazido por militares da Marinha do Brasil, que eles, na sua embarcação, trouxeram uniformes e os livros, né, os manuais do Baden-Powell, e aí o movimento iniciou aqui no país, tendo 14 anos depois, em 1924, a fundação da União dos Escoteiros do Brasil, que se mantém até hoje e que rege o movimento aqui no país. O escotismo, ele segue os mesmos princípios em toda parte? Nós temos diferenças entre o que é praticado dentro e fora do Brasil? Ou ainda ele se diferencia entre uma região e outra aqui no país? Bom, falando pelo Brasil, existe a União, que tem normas para as atividades. Então, no Brasil, existe um padrão nos grupos escoteiros, embora cada grupo seja constituído pelas pessoas que estão ali. Então, com certeza, grupos diferentes terão suas tradições, né? Nem sempre serão iguais. Existe um padrão, mas cada grupo realiza suas atividades de uma forma diferente. O que é considerado padrão? Padrão de normas, de uniforme, da lei escoteira, da promessa escoteira, esse seria o padrão. Na realidade, o movimento escoteiro ele tem várias associações pelo mundo, né? E cada associação tem normas e regras diferentes, mas o princípio de Baden-Powell, que vem lá da época da fundação, ele continua o mesmo. Então, da mesma forma que a escola vem se modernizando, o movimento escoteiro ele também vem se modernizando para seguir os padrões da sociedade que a gente vive hoje. É óbvio que em outros países o movimento escoteiro ele tem algumas tradições, algumas coisas diferentes, mas o princípio, a fraternidade é a mesma. O movimento escoteiro é um movimento educacional não formal, né, onde não existe adultos que recebem dinheiro para trabalhar no movimento escoteiro. Então, todos os adultos, eles são voluntários no movimento escoteiro e muitos deles, ou a maioria, não são educadores nas suas profissões que praticam durante sua vida. Não é o caso do professor Cláudio, que é educador e também faz parte do grupo. Eu também trabalho na área da educação por 27 anos, trabalho para o governo do estado de Santa Catarina também. Eu sou professor, né, e por muitos anos venho participando do movimento escoteiro desde a época que eu era criança e adolescente, né? Então a gente tem uma longa, extensa história no movimento escoteiro. Quantos anos já dedicados ao escotismo? Eu entrei no movimento escoteiro influenciado pelo meu pai, né, meu falecido pai, que foi escoteiro também no grupo escoteiro Lages, que é o primeiro grupo escoteiro fundado na cidade de Lages. E com essa influência do meu pai, por ter sido escoteiro nos anos 50, eu acabei entrando no movimento escoteiro como escoteiro, já com 11 anos de idade. E exatamente no ano de 1983, e de lá para cá já se passam 42 anos de idade, 42 anos que eu participo de movimento escoteiro. É uma vida, é uma vida.
e falávamos sobre o professor Cláudio, que sempre teve a curiosidade pelo escotismo, mas só teve a oportunidade de conhecê-lo aqui no CAV. É um contraste, não é? Você tem toda uma vivência, 42 anos, 41, 42 anos dedicados ao escotismo, e o professor Cláudio de 2018 para cá, não é, professor? Pelo menos 2018. Como é que foi essa entrada no grupo e como é essa experiência, essa rotina? Tá, não, bem, uma boa comparação, né? Como foi comentado, o movimento, o escotismo é um movimento educacional feito de jovens para jovens, né? Então essa é a base fundamental do que é o escotismo. Mas tem a participação dos adultos, né? E que somos voluntários. Eu conheci, né, então da minha infância, eu conheci, via os escoteiros caminhando, fazendo algumas atividades, mas realmente não tive a oportunidade de ingressar no movimento. Fui conhecê-lo mais a fundo aqui no CAV, né, porque no grupo temos chefes que são servidores aqui do CAV, então há uma integração muito forte entre o CAV e o Grupo Escoteiro Eleodoro Muniz. Então a partir daí eu fui conhecendo, né, e no ano de 2022 a minha filha despertou um dia e falou: quero entrar no grupo escoteiro. Aí isso foi até na época da festa do Pinhão, em junho de 2022. Então ela começou a desenvolver as atividades e desde então ela fez a sua promessa em agosto de 2022. Então a partir daí eu comecei a acompanhar as atividades aos sábados, um dia ou outro ficando um pouco mais, acompanhando uma excursão ou outra e atuando como pai de apoio, assim que nós somos chamados, né? E isso é um ponto importante para o adulto, que é ele conhecer o movimento a partir daí, o grupo escoteiro conhecer o adulto também é muito importante. E aí em 2023 eu ingressei como escotista, fiz minha promessa em 30 de setembro de 2023, então logo farei um ano. Parabéns! E assim que começa esse ingresso no movimento por um adulto, né? Certo. Bom, nós já sabemos alguns dados básicos aqui sobre o escotismo, sobre essa trajetória em linhas gerais, essa trajetória histórica aqui no Brasil. O chefe Bley Campos Júnior nos falou sobre o primeiro grupo de escoteiros de Lages, e nós temos que o segundo mais importante seria o do CAV, é isto? No caso, a gente diz que o segundo grupo escoteiro fundado na cidade de Lages, no caso, o terceiro grupo. Que o primeiro grupo escoteiro fundado na cidade de Lages foi o grupo escoteiro Tupi, que ele começou nos anos 30, se eu não me engano, por alguns entusiastas na época pelo escotismo, e que eles faziam atividades no Colégio Diocesano, que hoje em dia é o nosso Colégio Bom Jesus, né? E com o fim do grupo escoteiro Tupi foi fundado o grupo escoteiro Lages, que é o primeiro grupo escoteiro que foi registrado em Santa Catarina, sendo que hoje eles têm a numeração no traje deles de 01, né? Então é o primeiro grupo que foi registrado na UEB-SC em Santa Catarina. E o grupo escoteiro Eleodoro Muniz foi fundado por questões de adultos que se desentenderam dentro do movimento escoteiro e acabaram saindo do grupo escoteiro Lages, e aí se entusiasmando em abrir um novo grupo escoteiro. E nesse ano alguns membros do grupo escoteiro Lages, que eram do grupo escoteiro Lages, acabaram fundando o grupo escoteiro Eleodoro Muniz. A gente conhece atualmente ainda os membros, eles são nossos amigos, né? Que é o nosso grande chefe Fábio Luiz Guedes, né, que é o nosso mestre no grupo escoteiro Eleodoro Muniz. Temos um outro chefe chamado Adilson Bart, que faz parte de um dos maiores grupos escoteiros de Santa Catarina, em Blumenau, chamado Leões de Blumenau. E temos ainda um chefe que foi muito tempo bombeiro, já é aposentado do bombeiro de Santa Catarina, chamado João da Silva, né, que hoje em dia não faz parte mais do movimento escoteiro. Então foi esses três entusiastas que acabaram fundando o grupo escoteiro Eleodoro Muniz, que tem o nome de um ex-escotista do grupo escoteiro Lages, que era o Eleodoro Muniz,
que nasceu nos anos 30 na cidade de Lages e morou muitos anos dentro do colégio diocesano de Lages como trabalhador da manutenção. E ele foi um dos chefes que levaram o movimento escoteiro em Lages por muito tempo, e ele veio a falecer no ano de 1980. E para homenagear esse grande chefe, esses 3 chefes entusiastas deram um nome no nosso grupo o Grupo Escoteiro Eleodoro Muniz. Me chamou a atenção, pelo menos em termos mundiais, a inclusão das meninas já em 1909. Então, quando o movimento chega aqui no Brasil, já se tinha essa divisão, ou melhor, essa integração entre os gêneros, não é? Como é que isso se deu aqui na cidade? Como é que é a participação das meninas aqui? Como eu falei anteriormente, no ano de 1909, a esposa de Bipi, ela acaba fundando o movimento de bandeirantes, que nada mais é do que o movimento de escoteiros para meninas. Por muitos anos existiu essa divisão de bandeirantes e meninas, até final de anos 80, início de anos 90, mais ou menos por aí, e aonde começou a ter a inclusão das meninas no movimento de escoteiros. Hoje em dia temos no Brasil movimento de escoteiros, aonde os meninos e as meninas participam, e existe movimentos de bandeirantes, onde os meninos e as meninas participam. Então são movimentos diferenciados. Diferenciados e que acabaram integrando igualmente os dois meninos e meninas. Justamente, né? A fundação é baseada no mesmo método de Bipi lá de 1907, né? Bom, sabemos já como o professor Cláudio entra para o movimento, sabemos também como o chefe escoteiro Blay Campos Júnior entra, e eu gostaria de saber sobre o Marcelo dos Santos de Souza, ele que, além de escoteiro do ramo pioneiro, e eu quero saber o que é isto, além disso, ele é aluno do curso de agronomia aqui do CAV. Como é que você entra para o escotismo e o que significa ser escoteiro do ramo pioneiro? Sim, eu ingressei no movimento escoteiro em 2012, né, com a minha promessa. Eu já frequentava antes, mas oficialmente foi em 2012. E quem me levou para o movimento escoteiro foi o meu pai, que ingressou em 1986. E eu ingressei no grupo escoteiro Porteira do Rio Grande, lá em Vacaria. Eu sou natural de lá. Fiquei até 2014 e em 2015 ingressei aqui no Eleodoro, desde então estou aqui. Então eu participei do ramo Lobinho, que vai dos 6,5 aos 10 anos. Participei do movimento do ramo escoteiro, dos 11 aos 14, do ramo sênior, dos 15 aos 17, e agora estou no ramo pioneiro, dos 18 aos 21. E o que diferencia o ramo pioneiro dos demais é, com certeza, a proximidade maior com a comunidade. Então, as nossas tarefas são mais relacionadas, né, ao cotidiano da cidade. Então, nós temos essa responsabilidade, enquanto que os outros ramos fazem mais atividades no grupo. Os pioneiros, eles tendem a ajudar mais em instituições nesse sentido. Bom, então temos aqui Lobinho, e esse era o termo que me aproximava na infância, porque eu tinha alguns colegas que eram lobinhos. Sim. Bem naquela fase da curiosidade, poderia ter, quem sabe, entrado, mas não foi o caso. Lobinho, escoteiro, de Isso. fato, sênior e pioneiro. Isso. E até os 21 você tem essa classificação. E depois dos 21, como é chamado? A partir dos 18... eu já posso virar chefe se eu quiser. Então tem essa opção dos 18 aos 21 ser pioneiro, que foi o que eu escolhi, e partindo dos 21 virar chefe, ou partindo dos 18 já virar chefe e ajudar como voluntário. Sim. O chefe, qual é a atribuição do chefe? O chefe, ele tem a responsabilidade de aplicar as atividades. Ele é o mestre, né? Seria mais ou menos isso. E tem a função também de manter o grupo. Então, questão de diretoria, né, responsabilidade jurídica, esses são os chefes, são os adultos. E cada país
tem esse padrão, né, com as suas organizações, e, no entanto, o espírito escoteiro ele se mantém o mesmo. Inclusive, uma curiosidade aqui, o primeiro homem a pisar na Lua, o Neil Armstrong, na Apollo 11 em 69, carregava no seu traje espacial o Birô Mundial, que é o símbolo do movimento escoteiro. Então, o espírito ele se mantém desde a fundação e é o que nos motiva. E uma curiosidade, até quem sabe isso que nós tínhamos lá na infância, que queríamos saber. A gente vê muito por meio de filmes, aquelas saídas a campo, aquelas aventuras, muitas vezes fica muito marcada a aventura nos filmes. O que está incluído na rotina de um escoteiro, de um grupo de escotismo? Bem, eu posso falar um pouquinho a respeito disso, né? Não tenho muita experiência em alguns ramos, né? Porque eu sou do ramo sênior. Eu sou chefe do ramo sênior, trabalho com os jovens de 15 a 18 anos de idade no movimento de escoteiros, e posso afirmar para vocês que cada ramo a gente trabalha alguns marcos simbólicos, né? No caso do ramo Lobinho, o marco simbólico é o livro da Jungle, por isso que a gente chama de Lobinhos, né? Retrata as aventuras de Mogli, o menino lobo. É por isso que os meninos eles se reúnem em matilhas, né? E as matilhas têm cores, né? Marrom, branca, por conta da pelagem do lobo, né? E a unidade no ramo Lobinho é a alcateia, não é a matilha, porque os lobos se reúnem em alcateia e não em matilha. Já no movimento escoteiro, o marco simbólico é explorar novos territórios com um grupo de amigos, né? Então, os meninos eles se dividem em patrulhas e a unidade é a patrulha e não a tropa. A tropa é formada por 4 patrulhas, de 6 a 8 jovens, e cada patrulha tem o seu monitor e seu submonitor escolhido por conselho de patrulha. Então, a patrulha se reúne num conselho, escolhe seu monitor e o monitor escolhe seu submonitor. Já o ramo sênior, ele trabalha o seu marco simbólico, superar seus próprios desafios, né? Então são jovens de 15 a 17 anos, onde estão com toda a vontade de superar seus desafios, de conhecer, de conhecimento. Então é o meu ramo, é o ramo que eu gosto de trabalhar com jovens. Então a gente faz várias aventuras, fazemos escaladas, fazemos rapel, fazemos canoagens, fazemos trilhas, fazemos excursões a pé, de bicicleta. O que você imaginar de aventuras a gente faz no ramo sênior, né? Então a gente faz acampamento suspenso, com barracas em cima de árvores. A gente faz, esse último acampamento a gente fez isso. A gente faz escaladas em montanhas, a gente faz rapel em cachoeiras. Então o movimento escoteiro é muito mais do que vender bolachinha no centro da cidade. A gente até vendem as bolachinhas, mas para arrecadar algum dinheiro para a gente participar de atividades regionais ou nacionais ou internacionais. Bom, vamos tocar nessa parte aí das atividades, seriam congressos, encontros, enfim... Só para me terminar antes, claro. Eu acabei de esquecer de falar do ramo pioneiro, né? Vamos chegar lá, eu ia perguntar do pioneiro. Não, tudo bem. Mas se você quiser, eu já posso falar, claro, já, né? Por favor. O ramo pioneiro, o marco simbólico é ter um projeto de vida, né? Então, um jovem, ele está lá com seus 18, 21 anos de idade, ele ingressou na faculdade, então ele tem um projeto de vida, né? Formar um cidadão para a comunidade, formar um cidadão de bem, para que ele venha fazer seu trabalho voluntário, não necessariamente no movimento escoteiro, mas que ele possa fazer um trabalho voluntário numa associação, numa igreja ou qualquer outro local que ele possa fazer. Que aí é justamente
nessa fase que se encontra o Marcelo. Isso. É verdade. Interessante, nós vamos conhecendo parte por parte, entendendo o que está envolvido ali, porque, como eu disse, a ideia que fica dos filmes que a gente vê, em geral, sobre escotismo, me parece estar mais relacionada à fase ali dos 11 aos 15 anos, talvez até os 17, que aí são essas explorações, não é verdade? Justamente, eu também já vi alguns filmes americanos, principalmente americanos, mas esses filmes americanos, eles retratam muito a sátira do movimento escoteiro. É muito satirizado, entendeu? Então, o que a gente vê em filmes é totalmente diferente do que é a realidade dentro do movimento escoteiro. Então, a gente não pode se basear no movimento escoteiro por filmes ou por alguma outra... o vídeo que você venha ter visto anteriormente, né? É curioso porque quando a gente ouve esse seu relato, essa desmistificação, entende que talvez nem sequer para fazer um roteiro daqueles a pessoa conversou isso que a gente está fazendo, né? Conversando agora, quem sabe? Não que o movimento de escoteiros nos Estados Unidos, que são os Scoutings, seja um movimento satirizado, mas quando eles acabam fazendo filmes, eles acabam satirizando muito, acabam até denegrindo um pouco da imagem do movimento escoteiro. É grave, é complicado, e que bom que nós sabemos disso agora, que bom que a gente sabe disso agora. Eu tenho várias curiosidades, mas eu gostaria de deixar vocês livres para contar sobre as experiências, aquilo que mais marca no dia a dia, ou na memória de vocês, experiências marcantes ou pontuais, enfim, fiquem à vontade. Marcelo, você que está, pelo menos desde 2015, aqui neste grupo do CAV, né, que hoje está no CAV, como é a tua vivência ali? O que mais te marca? É difícil dizer, porque a vida escoteira ela é muito completa, né? Tem muita coisa, tem muita gente, mas para mim, com certeza, o que mais marcou foram as viagens. Por muitos motivos, mas acho que pela distância da família, aquela patrulha que se desloca até um local de atividade acaba virando uma família durante alguns dias, e essas famílias que eu tive nessas atividades eu mantenho contato até hoje, né? Somos muito amigos e eu gosto muito de rever as fotos, porque com certeza foram momentos que eu vou guardar para o resto da vida. Bom, eu falei, está aqui no CAV desde 2015, na verdade você me falou sobre a vida inteira dedicada ao escotismo. Entrou com 6 anos Entrei mesmo? Com 6. Professor Cláudio, recente, temos aí uma comparação, como é que é, professor? Uma comparação que não é muito boa. 40 anos dedicados ao escotismo e 1 ano. Apenas 1 ano. Mas assim, em cima dessa vivência, né, acho que nesse 1 ano, como o Marcelo comentou, toda a vida escoteira era muito intensa, né? Então, nós ingressamos como chefe, não tive experiência de lobinho, de escoteiro, sênior, pioneiro, mas então vou relatar minhas experiências como chefe. Nós aplicamos as atividades, como foi comentado, mas assim, o retorno de você ver a alegria do desenvolvimento no meu caso eu sou chefe da Alcateia, assistente na Alcateia, então trabalhamos com as crianças de 6 anos e meio até os seus 10 anos e meio, no máximo 11 anos. E o objetivo da Alcateia é a socialização, então essa etapa inicial é a socialização da criança, né, no mundo em equipe, né, na matilha, na convivência da Alcateia, e o pilar inicial de todo o movimento. Então você desenvolve uma atividade. O escotismo é um método educacional informal, mas temos uma base importante que é o aprender fazendo. Então você imaginar uma criança 6 anos e meio, 11 anos, fazendo uma atividade onde ela estará aprendendo fazendo, e ao final ela perceber que ela conseguiu desenvolver
aquela atividade que foi desafiadora para ela, e o sorriso que ela tem, e que é isso que é o movimento, né? Você permitir que a criança, o jovem, tenha uma autoeducação e ao final consiga se empoderar desse conhecimento e aprimorar sua autoestima. Então, nesse menos de um ano, a experiência que eu posso relatar é esse contentamento de você ver, não o dever cumprido, mas a alegria daquela criança em superar seus desafios naquele momento, interagir com as outras crianças, né? Então essa socialização é muito compensatória para nós que estamos atuando na chefia. Interessante o relato do professor Cláudio, porque ele entrou por ser o pai. E quem é pai e mãe aí está nos ouvindo, entendendo o que é esse movimento, fica muito mais tranquilo em, quem sabe, entrar em contato, buscar mais informações para este filho e essa filha participar, não é mesmo? Como é que faz esse contato? Como é que chega até vocês, caso esse pai, essa mãe, essa criança que possa estar nos escutando tenha interesse, ou mesmo pessoas em faixas etárias outras, porque às vezes tem essa trava da idade, tô velho para fazer alguma coisa. Nós estamos provando, o professor Cláudio aqui provando que não, né, professor, nunca é tarde. Exatamente, acho que nunca é tarde. Sim, temos duas formas de ingresso. Vamos pensar já na criança de 6 anos e meio, né? Ou quando tem seus 11 anos e vai entrar no movimento pela tropa escoteira, ou com seus 15 anos vai entrar como sênior. Então, o jovem, de acordo com a sua faixa etária, ele vai iniciar, né, a sua atividade num determinado ramo, né? O bobinho, ou o escoteiro, ou o sênior pioneiro. O adulto ele é bem-vindo também, né? Porque o movimento, um grupo escoteiro, ele depende, né? O movimento ele funciona, ele flui com a presença dos jovens, mas também do adulto, que tem um papel de supervisionar as atividades, aplicar as atividades, né? Então o grupo também necessita de adultos voluntários. Então é uma atividade voluntariada, né? Como eu mencionei anteriormente, como foi minha forma de ingresso, como pai de apoio, para daí entrar fazer o meu registro, né, na União Escoteira do Brasil. É importante que, no caso do adulto, ele conheça o movimento, conheça um grupo. Eu conheci a partir da minha filha, mas não necessariamente tem que ser essa a regra. Mas é você buscar um grupo, né, começar a atuar, conversar. O grupo precisa te conhecer também, isso é muito importante. Para ser um adulto voluntário oficial, tem que ter o registro. Para o registro, temos que fazer alguns cursos preliminares, né, principalmente de proteção infanto-juvenil, de bullying, cyberbullying. Então, temos algumas condições, documentação a ser entregue, que será avaliada pelo grupo escoteiro, pela União Escoteira do Brasil, né, para daí sim fazer o registro e atuar como chefe escoteiro. A partir daí você começa todo um ciclo de vida no movimento. Eu, por exemplo, estou cursando meu nível preliminar. Então, nós fazemos cursos também durante a nossa vida escoteira. Então, estou no nível preliminar. Há etapas online, etapas presenciais. Depois temos o curso intermediário, o curso avançado. Como foi mencionado, o adulto pode atuar como um chefe escoteiro. Então, temos cursos para o chefe. E também podemos ser voluntários escoteiros como dirigente, né? Então, o grupo tem uma parte administrativa que é administrada por adultos e que também é necessário fazer cursos para dirigente, né? Então, o chefe escoteiro adulto está sempre estudando para poder atuar no seu dia a dia, né? Sim, e aqui neste grupo Eleodoro Muniz, do CAV, como é que as pessoas podem entrar em contato com vocês? Bom, o Grupo Escoteiro Eleodoro Muniz, ele tem o Facebook, né, que é o Eleodoro Muniz, né, e tem o Insta também, que é Grupo Escoteiro Eleodoro Muniz. Através dessas redes sociais, a gente consegue entrar em contato com o Grupo Escoteiro
E podem também entrar em contato com o nosso diretor-presidente, que é o chefe Giovanni. E o telefone do chefe Giovanni é o 49-9811-9830. Repetindo, 49-9811-9830. Certo. Chefe Blay também nos trouxe aí os perfis de Facebook, Eliodoro Muniz, lembrando, né, pessoal, que é com H, Eliodoro Muniz, com Z no final. Ou então no Instagram, Grupo Escoteiro Eliodoro Muniz, correto? Correto. Ou se dirigir até o CAV aqui na região das garagens ali atrás, né, da mecânica, que o Grupo Escoteiro está se reunindo ali todos os sábados, né? Ficou faltando algum relato de memória, algum ponto a destacar? Acredito que o chefe Blay poderia. Bom, eu tenho uma história um pouquinho mais longa, né? Eu ingressei no movimento escoteiro há muitos anos atrás, né? No ano de 1983. Ingressei num grupo escoteiro de um município de Santa Catarina bem pequenininho, chamado Rio dos Cedros, né? Perto da cidade de Blumenau. Entrei nesse grupo escoteiro num sábado, e quando fui no próximo sábado, o grupo escoteiro tinha fechado suas portas. Fiquei então desapontado por não ser mais escoteiro, e logo me informaram que na cidade vizinha existia um outro grupo escoteiro, né, que era na cidade de Timbó. Então acabei indo para o grupo escoteiro Timbó, que é o 20º grupo escoteiro em Santa Catarina. Participei como escoteiro, né, jovem escoteiro, dos 11 aos 15 anos de idade, até os 14 anos de idade, né? E por conta de uma mudança de cidade, acabei ingressando em um novo grupo escoteiro chamado Grupo Escoteiro Chimbang, na cidade de Chapecó, Santa Catarina, né? Onde eu acabei participando nesse grupo como sênior. Então pode perceber que eu venho participando em ramos diferentes e em grupos diferentes, né? E não foi diferente quando eu acabei vindo morar na minha cidade natal, que é a cidade de Lages, onde eu ingressei no Grupo Escoteiro Eliodoro Muniz no ano de 1992, logo após ter servido o serviço militar, né, com 19 anos de idade. E até então a gente vem participando como adulto dentro do movimento escoteiro aqui na cidade de Lages. Eu fiquei curiosa por duas coisas. Eu sei que tem uma data especial, um período especial para o movimento, que vai até o dia 20 e poucos de abril, 23 de abril? Sim, o dia 23 de abril é comemorado o dia do escoteiro, né? Então a gente tem nessa semana, a gente chama Semana Escoteira. Então a gente faz várias atividades de divulgação do movimento escoteiro aqui na cidade de Lages e no Brasil inteiro, né? Sim, então vocês têm encontros nesse período. Temos uma participação de vocês no CAV de Portas Abertas, agora no próximo dia 20, correto? Isso, a gente sempre participa de algumas atividades comunitárias, né? Onde os adultos montam algumas atividades para as crianças e para os jovens, e na presente data a gente vai montar uma tirolesa, né? Que é uma atividade de aventura que a gente costuma fazer com os jovens no movimento escoteiro. Sim. E para fechar, como é que está a agenda do grupo para este ano? Tanto esses encontros que são em nível estadual, nacional, quanto aqui em Lages, fora essa participação no CAV de Portas Abertas, por exemplo? Bom, o Grupo Escoteiro ele faz um calendário anual, né? E esse calendário a gente coloca todas as atividades que a gente pretende participar durante o ano, né? A gente no Movimento Escoteiro possui atividades de grupo, atividades distritais, que são numa região específica de um estado, atividades regionais, que são atividades no estado de Santa Catarina, e atividades nacionais, que é a nível nacional, e além disso existem atividades internacionais, né, que são os jambores, onde fazem um acampamento em um determinado país do mundo, onde reúnem 45 a 50 mil escoteiros num único acampamento, né. Então esse ano a gente tem programado acampamentos distritais, né, que é no mês subsequente agora, em maio. E temos várias atividades, acampamentos, excursões, rapel, durante
o ano inteiro, né? Não sei se o chefe Cláudio tem alguma atividade específica. Bem, como foi mencionado, o chefe Blake mencionou, temos um calendário que nós discutimos no começo de ano. E muitas atividades elas são relacionadas a movimentos nacionais e que o grupo faz a definição de datas. Então, na Alcateia, nós temos programado para esse ano acampamentos, né? Tivemos um acampamento de grupo agora em março. Em maio faremos um acampamento apenas do ramo Lobinho, né? E em setembro teremos um acampamento que é o chamado ARL, que é o acampamento regional Lobinho, né? Que aí vão envolver os grupos escoteiros do distrito serrano. E além do acampamento, temos algumas excursões que também serão dos grupos escoteiros do distrito, né? Iremos conhecer um outro grupo escoteiro, então fazendo essa interação entre grupos escoteiros, né? Aumentando a socialização que eu comentei, que é um objetivo do ramo Lobinho. Depois temos algumas atividades de grupo que eu acho bastante importante destacar, que são os mutirões. Teremos agora em maio também, em junho, desculpe, o Muteco, que é o Mutirão Escoteiro Nacional de Ação Ecológica, e depois em setembro o Muticom, que é o Mutirão Escoteiro Nacional de Ação Comunitária. Então o grupo, o ramo Lobinho, ele está sempre envolvido em ações ecológicas, né, que é um ponto importante dos nossos marcos, né, do nosso programa educacional, que é o envolvimento com a natureza, e da atividade de boa ação, né, da cooperação com o próximo, que vai de encontro com o princípio do escotismo, né. Além disso, temos algumas festividades, como o desfile de 7 de setembro, que acabam fazendo parte do nosso calendário. Então ele é bastante generalizado de diversas atividades, também de aventura, como os acampamentos, né, onde desenvolvemos atividades especiais, né, e os desfiles cívicos, né, de 7 de setembro. Então, em cima desse calendário, eu convido que os pais que tenham interesse em mostrar o movimento escoteiro para os seus filhos, né, então venham aqui conhecer o grupo escoteiro aos sábados. Nós temos como de praxe deixar que a criança conheça as atividades por 3 encontros, né, que é uma forma dela conhecer o grupo, conhecer o movimento, porque o movimento ele é feito de voluntários, mas o jovem também desempenha atividades por vontade própria, né, porque gosta, para que ele possa desenvolver o seu desenvolvimento, né, progressivo. É uma atividade voluntária. Então venha conhecer, né, e depois faz o registro, e daí começa as cerimônias de integração, de promessa. Então é uma atividade progressiva, né, para o desenvolvimento. Certo, vou reforçar aqui os contatos. Estamos nos encaminhando já para o final da nossa entrevista. Vamos reforçar aqui nas redes sociais, no Facebook, Eliodoro Muniz, Grupo Eliodoro Muniz. No Instagram, Grupo Escoteiro Eliodoro Muniz. Eu relembro que, claro, Eliodoro é com H e Muniz com Z, certo, pessoal? Temos o telefone também de um dos chefes. Me recorde o nome, por favor. Chefe Giovanni. Chefe Giovanni, o telefone é DDD 49 99811 9830. 49 99811 9830. Vamos nos encaminhando aqui para o final. Gostaria de pedir que dessem aí uma mensagem final, um chamamento. Bom, pessoal, nós do Grupo Escoteiro Eliodoro Muniz, né, a gente se sente muito à vontade de chamá-los para vir conhecer o Grupo Escoteiro Eliodoro Muniz, pois sabemos que o método escoteiro é muito importante no desenvolvimento do jovem, da criança e do jovem, né? Então, a gente, além da escola, a gente tem o método escoteiro, que é um método muito bem praticado no mundo inteiro, e que vem dando certo por gerações e gerações, né? Como a gente fala, quando a gente faz a nossa promessa, a nossa lei, a gente tem uma lei e uma promessa, e quando a gente faz uma promessa, a gente promete que vai cumprir as leis, né?
para com Deus e com a pátria. Então a gente promete que vai, mesmo um dia saindo do movimento escoteiro, a gente vai ter o movimento no coração e a gente carrega para a vida inteira, né? A gente sempre diz que uma vez escoteiro, sempre escoteiro. Nos sábados, que horário mesmo aqui no CAV? O Grupo Escoteiro ele faz atividades aqui no CAV das 14 horas às 17 horas, todos os sábados. Pronto. Olha, eu fiquei super situada sobre o que é o movimento escoteiro. Para você que está na escuta e tinha curiosidades, quem sabe deixou de participar lá atrás na infância porque não sabia muitos detalhes, está aí, pessoal. Toda uma filosofia de vida, dá para se dizer assim, e uma série de contatos, maneiras para você conhecer e fazer parte do escotismo aqui em Lages. Você ouviu Minuto da Extensão, aqui na rádio UDESC FM Lages. No programa de hoje conhecemos o grupo escoteiro Eliodoro Muniz, com sede aqui no CAV. Eu conversei com o professor e chefe escoteiro Cláudio Franco, o chefe escoteiro Bley Campos Júnior e o escoteiro do ramo pioneiro e aluno do curso de agronomia do CAV, Marcelo dos Santos Pires de Souza. Eu agradeço muito a vocês, obrigada por abrirem essa cultura do escotismo para nós e nossos ouvintes. Nós que agradecemos a oportunidade de participar aqui na rádio da UDESC, né? E é só agradecer, né? E dizer que a gente está de portas abertas e o movimento escoteiro é para todos. Obrigado, nós que agradecemos e estamos à disposição. No Ramo Lobinho nós falamos o melhor possível, então fazemos o nosso melhor possível cada dia. Muito bom. Muito obrigado pela oportunidade e ficamos à disposição para recebê-los. Muito obrigada a vocês e a você aí, ouvinte da 106.9. Toda quinta-feira eu te convido a conhecer os projetos de extensão do Centro de Ciências Agroveterinárias, o CAV, da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC. Você compreende aqui como estes projetos impactam a sua vida e a da comunidade. Minuto da Extensão volta na próxima quinta-feira. Até lá. Tchau, tchau. Você ouviu Minuto da Extensão, um programa para compreender o impacto do CAV na vida da comunidade.